Começamos agora a segunda entrevista desta rodada de entrevista com os candidatos a prefeito de Manaus pelo site Amazonas Atual. E o nosso segundo entrevistado é o candidato José Ricardo, do PT. Nós começamos então essa entrevista falando sobre o tema gestão e finanças, e nós temos aqui o Kleber Oliveira, que vai nos ajudar nessa entrevista, né? Candidato, os repasses federais hoje representam, repasses estaduais e federais representam o maior volume de receita do município. Ali, mais ou menos 4 bilhões o orçamento deste ano. Desses 4 bilhões, menos de 1 bilhão é receita própria do município, né? Receita arrecadada pelo município. No seu programa de governo, o senhor pretende aumentar a arrecadação e priorizar o combate à sonegação. Como é que o senhor pretende fazer isso? Bom, primeiro queria agradecer o convite, né, para poder participar dessa série de entrevistas e a gente poder falar um pouco das propostas que estamos defendendo para administrar a cidade de Manaus. Bom, em relação às finanças, né, o município de Manaus, em média, tem, ao menos nesses últimos anos, um recurso, o prefeito tem disponível um recurso na ordem de 4 bilhões de reais. E realmente há uma parte significativa de recursos que são os repasses federais e estaduais. Todos os municípios vivem desses repasses. E a arrecadação própria depende dos impostos próprios, no caso do IPTU, do ISS. Para ter uma ideia, nós tivemos no ano de 2015, em termos de arrecadação tributária, nessa faixa, 904 milhões de reais, que envolve a maior parte ISS. Mais da metade da arrecadação própria do município é o ISS, Imposto sobre Serviço. E você depois tem o IPTU e outro imposto ou taxas menores que tem menor incidência. Cabe ao município trabalhar a sua arrecadação. E como é que você aumenta a arrecadação do município? 2 caminhos. Um é você ampliar a base de arrecadação, que é o que nós pretendemos trabalhar, porque na medida que você, de alguma forma, fomenta as atividades produtivas, na área de serviços, que é onde tem um impacto muito grande, na medida que você contribui na formalização de quem está atuando na informalidade, que esse é um dos focos que a gente coloca na área do empreendedorismo, no programa chamado Eu Empreendedor, nesse foco que envolve investir, contribuir principalmente para que a micro e pequena empresa possa ter um papel mais amplo, inclusive nas compras públicas. Até mesmo nas próprias compras públicas, queremos implantar efetivamente a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que o município não aderiu, porque ao aderir significa um compromisso de compras públicas. Então, a arrecadação, ela depende das atividades. Depois, você tem o combate à sonegação. Isso é inerente à atuação do gestor. Combater a sonegação. Quem não paga imposto tem que pagar. Então, não é aumentar alíquotas, não é aumentar o imposto de quem já paga. É cobrar de quem não está pagando. E eu acho que isso é fundamental, porque é um recurso que está aí disponível e cabe ter os instrumentos, e aí vem a questão da tecnologia, porque nós pretendemos modernizar todos os sistemas que nós temos de gestão da prefeitura, e isso passa pela área que envolve as finanças, o controle das finanças, o controle dos gastos. O senhor chegou a fazer uma avaliação dos gastos da prefeitura, e se é possível, com esses recursos que a prefeitura dispõe hoje, com esse orçamento, implementar as políticas que o senhor está propondo no seu plano de governo? Olha só, desse montante de 4 bilhões que nós temos no orçamento do município, em média, entre 10% e 12%, que nós vimos nos últimos anos, foi o recurso disponível para investimentos, para imobilizado, para obras propriamente. Então, estou falando dos recursos regulares que o município tem. Essa faixa é um recurso disponível. 10% a 12% é quanto, mais ou menos? 400 milhões, 450, podendo chegar a 500 milhões. Se melhorar a economia, se aumentar a arrecadação de modo geral, a nível nacional e a nível de Estado, de ICMS, principalmente o ICMS do Estado, que tem um peso muito grande. Se o polo industrial começa uma nova fase, um aquecimento, aumenta a arrecadação do Estado e, consequentemente, o repasse para o município.
Então, é um montante insuficiente para tudo que é necessário. Nós estamos falando de 400 a 500 milhões. Vamos falar em arredondando, 2 bilhões de reais em 4 anos para investimento. Para obras de infraestrutura, obras maiores de saneamento que vão ser necessárias do sistema viário, não há dúvida, tem que buscar recursos fora. Recursos federais, recursos internacionais, como a Prefeitura anda fazendo, como o próprio governo do Estado anda fazendo também. Portanto, vamos ter que buscar recursos, não há dúvida. Mas isso aí não implicaria um endividamento maior da Prefeitura? A capacidade de endividamento, tanto do Estado como do município de Manaus, hoje permite empréstimos. Você tem todas as cidades que estão em crescimento, elas necessitam de investimentos permanentes na ampliação da sua infraestrutura básica. Então não tem jeito. Claro que da medida que melhora a economia e o próprio município consegue fomentar outras atividades que aumentem sua arrecadação própria, você não vai precisar de tanto recurso de fora. Mas pelo tudo que é necessário ser feito nessa cidade, eu vejo agora o próprio prefeito buscando recursos a nível federal para o BRT. Ele está falando quanto? 1 bilhão 200 milhões de reais. E é isso mesmo, são recursos grandes que nós vamos ter que buscar, e isso significa dívida. Agora, os parâmetros desses empréstimos precisam ser avaliados e, é claro, os limites que a Prefeitura eventualmente vai ter. Acredito que Manaus é uma cidade que o Estado precisa também investir na infraestrutura, porque a maior parte da arrecadação do Estado vem da capital. Uma de suas propostas no seu plano de governo, registrado no TCE, é a criação do programa Contribuinte Cidadão, para incentivar as pessoas a pagar os impostos e as taxas municipais. Qual será a contrapartida da Prefeitura num eventual governo José Ricardo? Olha, todo mundo fala que o poder público precisa ter menos burocracias possíveis. E eu não fujo também dessa necessidade. A Prefeitura precisa ser um órgão que agilize qualquer tipo de registro, licenças, cadastros, laudos, liberações, porque senão você não facilita a atividade produtiva. Às vezes uma simples alteração, uma licença, leva meses, e isso inviabiliza uma série de outras possibilidades, inclusive até de buscar recursos, crédito, em alguns ambientes. Crédito público, por exemplo, tem que ter licenças ambientais, que às vezes demandam muito tempo. A própria formalização de uma empresa, que nós temos agora toda essa tecnologia para facilitar. Então, a contrapartida é você dar agilidade em tudo que é processo que envolve interesse de qualquer atividade produtiva. Acredito que todos os candidatos também falem sobre isso, porque esse é o caminho, nós precisamos fazer isso. Só que tem que ter decisão política, tem que ter um investimento, como eu falei, nós vamos modernizar todo o sistema de gestão. Nós vamos implantar, inclusive, a Controladoria Geral do município, que tem um papel exatamente de controlar convênios, gastos, contratações, pagamentos, licitações. É o controle interno, exatamente para apontar gargalos para você tomar decisões, inclusive para agilizar tanto gastos como na área da arrecadação e fomentar a atividade produtiva. Na sua proposta sobre transporte e trânsito, tem a implantação de um modal não poluente como o transporte coletivo e a prioridade para os veículos não motorizados. No caso, o senhor está falando lá em VLT, o veículo leve sobre o trilho. A gente queria saber por que a escolha foi VLT e não BRT, como está sendo, inclusive está colocado no plano de mobilidade urbana do município. No caso da questão do sistema de transporte, nós precisamos ter corredores exclusivos. Isso a gente coloca no nosso programa de governo, porque nós temos que dar agilidade na questão do deslocamento das pessoas. Quando foi construído o Expresso anos atrás, a ideia era essa, você poder segregar e você ter uma pista exclusiva só para os ônibus, para dar agilidade. Mas, desde o início, esse projeto já foi desvirtuado, não foi concluído, foi mal feito, muito dinheiro público desperdiçado. Passou a gestão do Serafim, passou a gestão do Amazonino, 8 anos e não mexeram nisso. Agora o prefeito pintou a faixa, ou seja, pintou uma faixa no chão e disse agora vai circular ônibus exclusivamente nessa área, nessa via. Mas não fez uma intervenção no sistema de transporte, para que fosse uma faixa só para os ônibus e liberasse as outras faixas, assim, para o trânsito normal. Então nós temos que definir o corredor.
Acho que tem que ter segregação, por uma questão até de segurança. Pode ser nesse traçado que nós temos hoje, que são as principais vias. Tem outras vias que nós estamos estudando que precisaria também ter o corredor, pensando na zona de expansão, Zona Norte e Zona Oeste. E o VLT. O VLT surgiu de quê? Dos debates que houveram quando se discutiu o monotrilho e o BRT, com recursos federais para a Copa do Mundo. E lá, especialistas apontaram, olha, o monotrilho não teria viabilidade, ele não iria não atingir o objetivo que Manaus precisaria. E o VLT foi apontado como uma grande alternativa de um projeto para ser iniciado agora, pensando no crescimento da cidade. Mas esse tipo de projeto ele não é viável em pouco tempo. Não, médio e longo prazo. Pois é. Não se termina nem numa gestão. E os custos também são altíssimos. De onde viria o dinheiro para isso? Empréstimos, né, recursos que existem. Manaus é parte da região metropolitana, então, dentro dos critérios de alocação de recursos federais, por exemplo, tem prioridade em relação a outras regiões e outras cidades. Está aí, estou falando que a prefeitura está buscando recurso para o BRT, mais de 1 bilhão. Por que está buscando? Porque existem os recursos para isso, assim como a nível nacional, como a nível internacional. Então, buscar recurso pressupõe projeto e é isso que se pretende fazer, elaborar o projeto a partir dos estudos que estão sendo apontados por especialistas nas audiências, quando se falava do monotrilho, quando se falava do plano de mobilidade urbana. Portanto, é o que nós pretendemos. Lá em Fortaleza, eles estão com o VLT bastante avançado, as obras. Eu estive lá semana passada para ver o andamento, está muito bem avançado. Em Recife também o VLT, lá no Rio de Janeiro, para as Olimpíadas, o VLT foi inaugurado também. Manaus vai continuar crescendo. Manaus já tem mais de 2 milhões de habitantes. E, portanto, se você já não pensar num sistema mais amplo para pensar o futuro, nós vamos continuar nesse formato atrasado. Há mais de 20 anos nós estamos atrasados aqui na cidade de Manaus. Pois é, esse projeto não é um projeto que você inaugura, né? Não. O prefeito começa, mas não inaugura, não. possivelmente. Para isso, temos que fazer um planejamento de médio e longo prazo. Essa é a proposta. Ok. Kleber. Vamos a um outro tema aqui, que é saneamento básico, né? Em uma de suas propostas, uma delas é realizar um plebiscito para saber se a população quer que a prefeitura volte a ser a gestora do fornecimento de água. Não é mais fácil rever o atual contrato de concessão com a concessionária? Nós estamos defendendo, primeiro, fazer uma grande auditoria nesse contrato, é o que está no nosso plano de governo, em primeiro lugar, a questão de verificar aquilo que a empresa não está cumprindo, e isso é visível, isso a população denuncia todo dia, que não tem água, e pelo contrato deveria ter água tratada 24 horas, a palavra é essa, 24 horas, em toda a cidade de Manaus, está escrito nas metas, e a empresa não cumpre. A estimativa é que 1/3 da cidade não tenha o serviço de água, né, distribuição de água regular, e alguns bairros, meses, passa semanas, até meses, sem ter nada, porque tem poços e não abrange toda a população. E em relação às metas do esgoto, pior ainda. Hoje, 2016, nós deveríamos ter 51% da coleta e 50% de tratamento do esgoto. E tratamento, a gente não chega a 15%. Não são realizados investimentos por conta dessa empresa, portanto, temos que rever esse contrato, fazer uma grande auditoria. E a proposta do plebiscito é uma proposta que eu estou encampando a partir daquilo que o vereador Valdemir José estava defendendo. Vamos ouvir a população, se vale a pena ou não continuar com esse contrato, com esta empresa que não está cumprindo a responsabilidade. E se for necessário, o serviço ser retomado para o poder público, do jeito que funciona na maioria das capitais brasileiras. Esgoto é muito caro, é um recurso que as empresas com certeza não estão vislumbrando lucro e não vão realizar investimentos para o tratamento de esgoto. Seria possível hoje você retomar esse contrato, esse serviço para a prefeitura? Porque a gente tem um histórico de que o serviço público não funciona, né? Houve avanços significativos com a concessão, né? Agora não houve do tamanho que foi contratado, né? Não seria regredir você estatizar de novo o serviço? No caso, não seria um custo a mais? São 16 anos
Porque quando privatizaram no ano 2000, a Amazonino dizia que a empresa privada, a iniciativa privada, teria competência para esse serviço, porque o poder público não tem competência, o serviço é ruim. 16 anos se passaram e se comprovou que não é verdadeiro isso. Na água e esgoto não é verdadeiro. Cabe ao poder público cuidar disso, que é uma questão de vida, ninguém vive sem água, e a empresa não tem interesse, ela tem interesse no lucro. Por isso que ela não investe no esgoto, que é caríssimo, e ela tem que cobrar da população. E aí vem o problema de pagar a taxa de esgoto, né, que é altíssima. Hoje é 100% da conta de água. Então, quem tem que assumir é o poder público, não tem jeito, porque é uma questão de saúde pública. O poder público municipal e estadual gasta milhões, diria, por ano, por conta da questão da saúde básica. E muitos problemas causados pela poluição, pela água contaminada, pelos igarapés, pelas nascentes, pelos igarapés, água... dos poços, que nós temos centenas de poços caseiros e água contaminada causando doença. Então você gasta muito dinheiro na questão da saúde por conta de água contaminada e de falta de tratamento de esgoto. Então o poder público tem que assumir essa responsabilidade, não tem jeito. Agora, é claro, romper um contrato significa uma querela jurídica, provavelmente, e algo que sempre gestores anteriores diziam que não queriam enfrentar. Mas o interesse público tem que ser maior do que o interesse de uma empresa que não cumpre contratos. Nessa questão dos igarapés, eu não vi no plano de governo tratamento de igarapés, né? Não sei se eu não li direito, mas como é que, na sua gestão, como que o senhor pretende lidar com essa questão da poluição dos igarapés, que hoje nós temos praticamente todos os igarapés da cidade poluídos? Nós temos no programa de governo a política de educação ambiental, nós tivemos vários encontros com especialistas que contribuíram, especialistas na área do ensino público, professores, ex-gestores na área ambiental que contribuíram com várias propostas para que a gente pudesse ter uma política ambiental, né, uma política em relação às áreas verdes urbanas, a arborização da cidade, as áreas municipais protegidas, que envolve, portanto, áreas verdes, a questão dos riscos, de áreas de risco da cidade, de ocupações inadequadas nessas áreas de risco, e isso está associado ao nosso Plano Municipal de Habitação, e a questão da biodiversidade urbana também, queimadas. Portanto, nós temos várias propostas, todas nesse pacote relacionado à questão ambiental, inclusive do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que a ideia é implementar mais transparência e alocar mais recursos para esse fundo, buscar recursos para esse fundo voltado à questão ambiental. Então, o igarapé faz parte dessa proposta. Nós temos que trabalhar, primeiro, evitar as nascentes, garantir as nascentes. Nós temos áreas verdes que precisariam ser protegidas, fonte, né, também da água, e trabalharmos o esgotamento sanitário, porque enquanto não tiver essa política do esgotamento, não vamos resolver nada, porque o esgoto é despejado no igarapés, não tem outro caminho. Hoje é isso que está sendo feito. Nós temos até um emissário, que é lá no centro, eu imaginava que era tratamento de esgoto. Toda a região do centro, através de uma tubulação, vai para Educandos, e lá não há tratamento. Há um emissário a partir dali para o meio do Rio Negro, e que não pode mais, isso aí já está ultrapassado. Tem que ter o tratamento de esgoto, senão nós não vamos resolver essa questão ambiental na área urbana da cidade de Manaus. Nessa questão da zonamento urbano, o senhor já até adiantou aqui, tem muita coisa sobre meio ambiente, né? A administração do Zé Ricardo vai ser uma administração verde para a cidade de Manaus? Eu defendo uma política, por exemplo, de arborização. O Serafim Correia, na gestão dele, ele falava em plantar 1000 árvores. Não conseguiu plantar 1000 árvores, plantou umas 300 mil, eu me recordo no balanço, algumas áreas que ele protegeu, parcerias com iniciativa privada, e eu sempre coloco esse exemplo, cito ele, né, positivamente, porque eu achei que foi um bom objetivo. Eu não coloco números, quantidade, que fica aquela coisa pretensiosa, né, que você pode cumprir ou não cumprir, mas temos que ter uma política, isso está escrito, de arborização, de estimular. Assim como da produção de alimentos, das hortas comunitárias, nas escolas temos horta, nós temos que cuidar do verde, da vida, a vida das pessoas, a sombra, a árvore, o fruto. E isso tem que ser algo inerente a uma gestão e estimular o cidadão a fazer o mesmo. O poder público tem que dar um bom exemplo.
Nós temos que ter uma política de arborização, de conservação, de parcerias para essa conservação e criar mecanismos para que a população também possa aderir. Agora, nós temos a questão da expansão da cidade, isso tem impactos. Nós temos o plano diretor da cidade, tem pontos que talvez teriam que ser revistos, áreas comerciais que precisam ser melhor delimitadas. Nós temos que ter o plano municipal de habitação, nós temos isso, um amplo plano de habitação. Por quê? Para evitar ocupações irregulares, loteamentos populares, coisa que não estão fazendo. Em vez de construir a casa, por que não loteamentos urbanizados a serem vendidos também, dentro da lógica do Minha Casa Minha Vida? O cidadão compra, paga a longo prazo. Portanto, são caminhos para você cuidar da cidade como um todo, garantindo políticas de inclusão social. Tem que ter um olhar para quem hoje mais precisa nesta cidade, por exemplo, a quem não tem onde morar. Nessa questão da moradia, o que a gente tem visto é uma expansão cada vez maior da cidade, né? E isso causa sérios problemas de saneamento, de asfaltamento de rua, porque você aumenta o número de ruas. Esse é o caminho, na sua opinião, para expandir a cidade para a Zona Norte, como está previsto? Norte e Oeste, né? Na região Oeste, Tarumã, nós estamos falando de muitos empreendimentos de alto nível, etc., que devastam também, que eu vejo às vezes a crítica, tem uma ocupação que está devastando, mas na outra ponta você tem empreendimento liberado oficialmente que devasta do mesmo jeito. Então, as duas situações têm impactos ambientais. O crescimento da cidade não tem jeito, tem impactos. Cabe à prefeitura trabalhar dentro das regras e aí a legislação que nós temos, para você também conter certas situações, os abusos que nós temos. E a política, tem que ser uma política pública. Se queremos que haja um crescimento realmente para a Zona Norte, de forma horizontal, como está sendo feito, nós temos um problema que está relacionado à mobilidade. Porque nós precisamos também ver áreas em bairros já consolidados que podem ter pequenos projetos habitacionais. Eu sou a favor disso, de encontrar espaços, né, nessa área urbana já consolidada e que poderiam ser convertidos em espaços de moradia, né, de forma vertical também. Por que não? Porque um novo conjunto mais distante ainda, porque vai ter que ter uma demanda no transporte. Então, replanejar essas áreas. O município tem poucas terras em seu nome, pouquíssimas. Quem tem mais é o Estado, a União, áreas da SUFRAMA e os particulares. 1/3 da cidade sempre foi dono de particulares. Então esse é um problema também, que tem que desapropriar. O município tem poucas áreas. Então, mas vai ter que ser enfrentado isso, porque senão vamos ter um crescimento horizontal e sempre é mais difícil, né, a administração, principalmente na questão da mobilidade. Todas essas questões, deputado, elas estão diretamente ligadas à qualidade de vida. E implica na questão da saúde pública. Hoje há uma queda de braço entre os governos dos estados e dos municípios para que as prefeituras assumam a saúde básica. No eventual governo José Ricardo, como é que o senhor pretende tratar essa responsabilidade? O município é responsável pela saúde básica e cabe ao município expandir a rede de atenção básica. Nós precisamos construir, no mínimo, 100 unidades básicas de saúde, não as casinhas. E se fosse a casinha, teria que mais do que dobrar. Tem 260 e poucas, teríamos que ter no mínimo 500 casinhas. Mas não existe mais possibilidade de construir casinhas, porque não vem mais recursos para isso. Tem que ser unidades num porte maior, no mínimo 100, pelas nossas contas, pelo porte e abrangência de cada unidade dessa. Não vai ser numa gestão que vai ser construído 100 unidades básicas de saúde. Mas nós precisamos intensificar urgentemente para poder atender hoje 40% da população que não é atendida pelos parâmetros do Ministério da Saúde, a questão da saúde básica. Estou falando do atendimento das crianças, de idosos, que hoje o Estado tem através do CAIC, do CAIME. Estamos falando do acompanhamento das mulheres gestantes. Nós temos mortalidade materna enorme ainda, comparada a outros parâmetros de outros lugares. Não temos nos assuntos educação e saúde, geralmente se fala em questão de quantidade, né? Os gestores falam muito, precisamos construir mais escolas, ter mais casinhas de saúde. E a qualidade do serviço, como é que fica? Pois é, a gestão, a qualidade, a valorização de quem trabalha. Na educação, hoje, 1/3 das escolas são instalações alugadas. Então, na questão física, você tem que construir novas escolas para acabar, porque são instalações sem condições nenhuma, a maioria. Mas nós precisamos cuidar também dos professores, cuidar das equipes necessárias em cada escola, defendemos psicólogo, assistente social,
Nós precisamos trabalhar a saúde dentro da escola, e isso é parte do nosso programa, porque aí você já acompanha aquelas crianças e pode chegar à família e evita uma demanda muito grande na unidade básica de saúde daquela localidade. Você mata 2 coelhos num momento só, essa é a ideia também. E a valorização em si dos profissionais. Nós vamos ter que fazer uma reformulação, uma atualização no plano de cargos e carreira. Esse é um pleito dos professores. Essa atualização é para mais ou para menos em termos salariais? Sempre é para mais, né? Porque vocês vão rever as tabelas para que as pessoas saibam, né, dentro do seu tempo de serviço, o que vai acontecer amanhã. O grande problema é que o poder público muitas vezes não cumpre. Hoje é a demanda dos professores, o cumprimento do que já tem na legislação, como a HTP, e a atualização do plano de cargos e carreira. Esse é o pleito que incorporamos e estamos colocando no nosso programa de governo. Eu queria só voltar à questão da saúde para perguntar a sua opinião a respeito desse imbróglio que se criou com o governo do estado, dizendo que a atenção básica tem que ser transferida para a prefeitura, e a prefeitura dizendo que não tem como receber porque não tem como manter esse serviço. Essa história é o seguinte: primeiro que o governo tem que manter essas unidades de saúde. Se for um dia repassar para o município, isso vai ter que ser repassado em parâmetros diferentes do que estão propondo. Não é fechar um CAIC que você vai resolver. E o prefeito, cabe à prefeitura, já está expandindo, é o que eu estava falando, tem que expandir as unidades básicas de saúde, que vão estar cumprindo essa função de atender idosos e crianças, que é o exemplo dos 15 CAICs e 3 CAIMs aí. Então hoje o Estado, eu sou contra o fechamento, entrei no Ministério Público, acho que o Estado tem que manter. Se quiser gradativamente desativando, isso tem que ser estudado com o município, com a expansão do atendimento municipal. Pela Constituição, o responsável é o município, é verdade. Mas o Estado começou, e um dia começou. Então, para fechar, tem que primeiro garantir que aquele universo, aquele quantitativo de pessoas, tenha uma garantia de serem atendidos no município. Deputado, a gente já está se aproximando do fim e nós temos aqui o nosso último tema, que são as relações políticas com outros poderes. O senhor até aqui foi parlamentar, né, vereador e deputado estadual, e sempre atuou na oposição. Mas a gente vê que com pouco sucesso naqueles pleitos que o senhor abraçava e tal, e brigava na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor pretende fazer a sua gestão em relação ao apoio político, já que o senhor está disputando essa eleição com um partido PCdoB que também tem um histórico de atuar da mesma forma que o senhor atua? Como é que o senhor vai se relacionar com os poderes? Primeiro que o Poder Executivo, ele tem que conversar com todo mundo, tanto o Poder Legislativo, a nível local, como o Poder Executivo Estadual, Legislativo Estadual e Federal. Prefeito é o administrador da cidade. Ele tem que buscar apoios, parcerias em tudo que é lugar possível para poder, na sua gestão, tocar as propostas, né, e resolver os problemas da cidade. Agora, nós estamos defendendo, por exemplo, na questão do orçamento, que haja uma discussão, orçamento participativo. E aí envolver, por exemplo, o Poder Legislativo, os vereadores, no debate a nível de zonas da cidade, bairros da cidade, para definir as prioridades aí. Eu sempre fui um parlamentar muito propositivo, é colocado como oposição, mas eu sempre fui oposição aos problemas e sempre apontando soluções, muitos projetos. Muita coisa não é aprovada, mas a gente nunca desistiu, né? Continuamos insistindo, e eu acho que essa é a ideia, para chamar a atenção do governante. E eu quero também vereadores que façam da mesma forma, cobrem da nossa gestão, apontem os problemas, apontem soluções. Precisamos de aliados para poder tocar propostas e projetos. Eu entendo o papel do Executivo e o papel do Legislativo. E cabe ao prefeito respeitar os vereadores. E cabe aos vereadores saber também qual é o limite e a responsabilidade do Poder Executivo. E isso é constitucional, não é eu que vou dizer que é mais ou é menos. É seguir o que diz a Constituição. Como é que seria o seu relacionamento com a Câmara Municipal de Manaus, por exemplo, caso o senhor não obtivesse maioria? Ora, nós já tivemos experiências de prefeitos eleitos e que não tiveram maioria e fizeram uma ótima gestão. Exemplo, Porto Alegre. Quando o PT ganhou a eleição em Porto Alegre, primeira, segunda gestão, ele não tinha maioria, não. O prefeito pode tocar a cidade mesmo não tendo maioria na Câmara. Se tem maioria, melhor ainda.
Nós temos um histórico aqui em Manaus de que muitos vereadores eleitos, eles procuram estar apoiando a prefeitura. Então a maioria vai sendo construída na medida que você tem um diálogo e busca esse apoio dos parlamentares. Agora, a administração tem o seu caminho, né? Você tem, por exemplo, orçamento que depende da Câmara. Mas se a Câmara não aprova, o prefeito vai tocar a cidade com orçamento anterior, ou seja, com um montante aprovado anteriormente. Isso é constitucional, você toca, a cidade não para porque vereadores eventualmente estejam mais ou menos distanciados em relação ao Poder Executivo. É a Constituição que diz como deve ser governada a cidade. Candidato, nosso tempo acabou, mas nós ainda disponibilizamos 1 minuto para o senhor fazer suas considerações finais. Bom, quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Estou candidato e a partir da minha experiência como parlamentar, vereador 2 vezes deputado estadual eleito, moro desde criança nessa cidade, conheço e vi o crescimento dessa cidade e nós estamos aqui colocando não só nossa experiência pessoal, profissional, como economista, como advogado, como quem ajudou a implantar muitas empresas em Manaus, portanto gerando emprego, mas também pelo compromisso que a gente tem com a população, com as nossas propostas viáveis, debatidas com a sociedade. Queremos, portanto, um processo participativo, agora na campanha política, mas principalmente depois na gestão. Por isso que pedimos o apoio, pedimos o voto. Estou junto numa coligação com o PCdoB e o meu candidato a vice é o Ian Evanovic, uma liderança estudantil importante, que juntos defendemos a meia passagem e agora estamos defendendo a implantação do passe livre estudantil em Manaus. E por isso, por conta desses compromissos, um compromisso com a vida, cuidar das crianças, cuidar da nossa juventude, temos uma pauta grande por conta da nossa juventude e esse compromisso que a gente tem, portanto, para mudar a vida das pessoas, é que pedimos o voto. O nosso número é o 13. 13, José Ricardo e Ian, prefeito da cidade de Manaus. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, candidato. Nós encerramos aqui a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook e convidamos todos para amanhã. Nosso terceiro entrevistado é o candidato Serafim Corrêa, do PSB.